Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês as preposições temporais do alemão. Essa aula é super importante, então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar! Na aula de hoje eu trouxe para vocês aquelas preposições de tempo super importantes que você precisa saber para poder dominar o alemão. E a partir da aula de hoje você já vai sair assim com um resumo de praticamente tudo que você precisa saber sobre preposições de tempo. Então tá muito interessante essa aula. Vamos lá. Quando eu estou utilizando um ano, no português a gente sempre coloca a preposição em e depois a gente coloca o ano. No alemão, anos não admitem preposição. Então, se eu falo assim, eu nasci em 1988, em alemão, eu vou dizer Ich bin 1988 geboren. Ou seja, ano em alemão não leva preposição. Então, nada de colocar um in aqui. Jamais. É só o ano mesmo. Ich bin 1988 geboren. Para meses e estações do ano, nós vamos usar sempre o im. O im com M de Maria, tá? Que ele seria a contração da preposição in, que significa em, com o dem. Dem é o artigo masculino no dativo. Também pode ser um artigo neutro no dativo. Mas como estações do ano e meses são masculinos, então esse dem vai ser masculino, tá? Então, im com M de Maria e tem que pronunciar fechando a boca. Im. Então vamos lá. Eu viajo no verão. Verão é uma estação do ano. Então, ich reise im Sommer. Ok? Se fosse no inverno, im Winter. Se fosse no outono, im Herbst. Se fosse na primavera, im Frühling. Tem aula em que eu ensino aqui no canal para vocês todas as estações do ano, tá bom? Outra coisa, meses, nós sempre vamos utilizar o im. Também tem aula em que eu ensino todos os meses em alemão aqui para você. Então, mein Geburtstag ist im März. Meu aniversário é em março. Então, se fosse fevereiro, im Februar. Se fosse, por exemplo, em julho, seria im Juli. Se fosse dezembro, im Dezember, sempre com im. Meses e estações do ano. Agora, para dias, períodos do dia e datas completas, a gente vai usar o am. Am seria a contração da preposição an, com N de nariz, com esse dem, que eu falei para vocês, que seria o dativo do artigo definido do masculino. Então, olha só, todos os dias da semana são masculinos no alemão. Então, por isso que tem esse M aqui, que é como se tivesse o dem, artigo masculino ali dentro, tá? Mas você não precisa saber necessariamente disso. Basta você saber que sempre com dias eu vou colocar o am. Então, por exemplo, para dizer eu não trabalho no domingo, eu vou falar em alemão Ich arbeite nicht am Sonntag. Se fosse segunda, seria am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag e am Sonntag. Todos os dias da semana eu também ensino aqui no canal. Depois, tempos, né, períodos do dia, eu também vou sempre utilizar esse am. Por exemplo, de manhã, am Morgen. De manhã também, am Vormittag. Qual que é a diferença de morgen para Vormittag? Morgen é uma manhã mais cedo, 6 horas da manhã. Vormittag é uma manhã já mais próxima do meio-dia, então a partir das 10 horas da manhã. Depois, am Nachmittag, de tarde, am Abend, de noite. Atenção, para dizer de madrugada, a gente diz in der Nacht. Nacht, aqui no caso, dá a ideia de madrugada e não de noite. Abend, que vai dar essa ideia de noite. Então, como é uma palavra feminina, a gente não vai usar esse am, a gente vai usar in der. Fora isso, para todos os outros períodos do dia, a gente usa o am. Então, in der Nacht, ok? Eu vou à academia à noite. Esse à noite aqui, cuidado, não é in der Nacht, porque é de madrugada aqui, tá? Eu quero esse daqui. Am Abend. Então, ich gehe am Abend ins Fitnessstudio. Pessoal, tem 3 letras S aqui mesmo, tá?
Fitness tem duas letras S e Studio tem um S aqui. Então, juntou, ficaram 3 letras aqui. É isso mesmo, tá? Esquisitíssimo, mas é assim em alemão. E por fim, quando eu tenho uma data, em alemão nós usamos os números que nós chamamos de ordinais, que são aqueles números que a gente usa para pôr em ordem, primeiro, segundo, terceiro, tá? E a gente sempre vai, com datas, utilizar o am também. Eu também ensinei os números ordinais aqui no canal, tá? Mais precisamente na playlist de Alemão Essencial. Então, olha só, para dizer assim, eu me casei no dia 13/6/2018, ou seja, para a data completa, eu também vou colocar o am. Ich habe am 13.06.2018 geheiratet. Para qualquer data, sempre com am. Se não tivesse o ano aqui, também com am. Então ficaria assim: Ich habe am 13.06. geheiratet. Tudo bem? Depois, horas. Horas em alemão a gente sempre vai usar o seria como se fosse o as do português, tá? E vai valer tanto para horas no singular quanto no plural. No português a gente fala, por exemplo, eu trabalho a 1 hora, mas eu trabalho às 2 horas. No alemão sempre vai ser independentemente se estiver no singular ou no plural. Então, eu vou ao trabalho às 7 horas. Ich gehe um 7 Uhr zur Arbeit. Então, poderia ser qualquer hora aqui, sempre Vamos para outras preposições temporais. Então, eu ensinei para vocês im, am e Agora vamos para as outras. Então, nós temos o bis, que significa até. Então, ich bleibe bis morgen. Eu fico até amanhã. A partir de, em alemão, pode ser escrita de duas maneiras. Então, a gente pode falar assim, ab ou von an. Aqui seria uma preposição dupla, tá? Eu vou explicar para vocês. Então, olha só, eu não fumo a partir de amanhã. Ich rauche ab morgen nicht mehr. Então, seria eu não fumo mais, na verdade, tá? Tem um mehr ali. Então, esse ab vai ser a partir de. E depois eu coloquei aqui manhã, amanhã, né? Então, ab morgen, a partir de amanhã. A partir de hoje, ab heute, tá? Aí, o que que acontece? Eu poderia pegar esse morgen e jogar aqui no meio, entre o von e o an. Por exemplo, para dizer, a partir de hoje, vivo de forma mais saudável, em alemão ficaria assim, von heute an, a partir de hoje, lebe ich gesünder. Aí o que que acontece? Esse e esse de cá são intercambiáveis. Você pode utilizar um ou outro, sem que o sentido sofra com isso. Então, para dizer a partir de amanhã, eu posso tanto falar ab morgen ou eu posso dizer von morgen an. Só tem que ter cuidado que o período tem que estar entre as duas preposições. Então, para dizer a partir de hoje, pode ser von heute, que é hoje, né? Von heute an ou ab heute. Tanto faz, é a mesma coisa, só quero mostrar para vocês que existem essas duas possibilidades. Depois, zwischen significa entre. Então, eu não estou em casa entre as 15 e 17 horas. Ich bin zwischen 15 und 17 Uhr nicht zu Hause. Depois eu tenho o vor, com R. Então, vor significa antes. Eu tenho que fazer compras antes da minha festa. Ich muss vor meiner Party einkaufen. Depois, o nach, que seria depois. Eu tenho que arrumar o apartamento depois da festa. Ich muss nach der Party die Wohnung aufräumen. Agora, eu tenho uma preposição que em alemão ela é igual, que é o seit. Porém, quando a gente traduz para o português, ele pode assumir, nessa preposição, pode assumir dois significados diferentes. Pode ser o a ou pode ser o desde. O que que acontece? No português, quando a gente fala de período, meses, anos, um período definido, a gente utiliza o a. Quando a gente fala de data específica, a gente utiliza o desde. No alemão sempre vai ser seit, então é muito mais fácil. Por exemplo, eu estou há 3 meses na Alemanha. Ich bin seit 3 Monaten in Deutschland. Agora, para dizer, eu moro aqui desde 2017, ich wohne hier seit 2017. Então, sempre vai ser o seit em alemão. Não tem essa diferença entre a e desde. Depois, nós temos von e bis,
que acontece? O bis eu já ensinei para vocês que significa até. Só que quando você fala, por exemplo, de segunda a sexta, esse de a do português, em alemão vai ser von bis. Então, eu trabalho de segunda a sexta, ich arbeite von Montag bis Freitag. Agora, eu tenho algo um pouquinho diferente aqui embaixo, por isso que eu deixei por último. Em português, a gente traduz com de a. Só que, quando eu tenho datas, então colocar isso na cabeça de vocês, tá? Datas, eu não vou falar von bis. Von bis vai ser para dias, tá? Para horas. Então, esse aqui, olha, quando eu tenho uma data, eu vou usar o vom com M de Maria e o bis zum. O que acontece? Como eu falei para vocês, datas no alemão, a gente vai utilizar números ordinais, que são primeiro, segundo, terceiro. E o que acontece? Quando eu falo vom com M de Maria, eu não estou falando de, eu estou falando do. Então seria do terceiro do quarto até o 15º do quarto. Então por isso que tem esse M. Esse M nada mais é do que o dem, que seria o artigo definido, tá? E esse zum aqui é o zu misturado com dem também, que é artigo definido. Então, lembrar, basicamente, para datas, você não vai falar von bis, você vai dizer vom, com M de Maria, bis zum. Então vamos lá, eu tenho férias de 3 do 4 a 15 do 4. Ich habe vom 3.4. bis zum 15.4. Urlaub. E com isso nós terminamos mais uma aula. Essa aula foi curtinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um comentário para eu saber e a gente se vê na próxima aula. Até lá. Tschüss!